tempo de hoje, o que mais nós vemos é isso, é apostasia, os homens abandonando a fé, adorando deuses que não é o nosso Deus, Aleluia. Homens vivendo uma vida de hipocrisia diante da sociedade, a imoralidade tem tomado conta da sociedade, e aqueles que eram para estar defendendo as nossas leis, estão vivendo uma vida de corrupção, uma vida de hipocrisia diante da sociedade, mas esquece eles, que aquele que está sentado no trono, os seus olhos são como chama de fogo, está vendo tudo e todas as coisas, e vai chegar um dia que eles vão ter que prestar conta ao Senhor, diante dos seus atos e daquilo que eles têm feito diante da sociedade. Aleluia. Então Deus olhando, olha para a nação e fala, vou levantar Elias, porque esse povo já me abandonou. Elias, através de um ato, Elias olha para aquele povo, está vendo o povo se idolatrando, adorando a Baal, se curvando diante dele. Aleluia. E Elias chega no meio de uma praça, não sei, mas ele aponta o dedo para aquela sociedade e fala, agora mediante a minha palavra, não chove mais nesse lugar. Só vai voltar a chover o dia que eu orar de novo, porque o céu vai fechar diante da minha palavra. Quem tem coragem é perseguido. Aleluia. Aleluia. Quem tem coragem de abrir a boca e lutar contra o sistema é perseguido. E eles olham para Glória Elias, a Deus. Perseguem Elias, Deus fala, Elias se esconde. Elias foge. Elias passa 3 anos e meio fugido, porque Deus assim mandou ele fazer. Mas chega o dia do embate. Quem é profeta de Deus, quem é profetiza de Deus, vai chegar um dia que vai ter que botar cara a cara com o seu inimigo de novo. E vai ter que enfrentar ele, mas não debaixo de uma autoridade humana, mas debaixo, coberto por uma autoridade espiritual. Aleluia. E passado esse período de 3 anos e meio, Deus fala para eles, Elias, agora eu quero que você se apresente a Acabe de novo. Irmão, durante o período de 3 anos e meio sem chuva, imagina a terra. Quando nós, acostumados aqui no Rio de Janeiro, quando passamos 1 mês sem chuva, já é preocupante demais. Já começa agora a pensar em racionar água. As coisas começam a ficar um pouquinho mais caras porque não tem água para o plantio. Imagine 3 anos no meio de uma sociedade inteira, sem um pingo de água, sem ter orvalho na terra, mediante uma palavra profética. Agora eles estavam vivendo uma crise terrível. Por quê? Porque se não tinha água, a maioria deles vivia do plantio, então não tinha mais plantação. Eles não tinham mais o que comer. Agora a ira de Deus se acendeu contra eles, eles passaram uma vida de miséria terrível por causa da sua imoralidade, da sua idolatria. Mas Deus deu a eles o remédio para que eles pudessem aprender. Por quê? Porque o Deus a qual ele se prostrava, que era o Deus Baal, uma das afirmações dos pagãos era que Baal era o Deus da chuva, e Baal também era o Deus do fogo. Então Deus falou, já que ele é o Deus da água, então vamos ver o que ele pode fazer por vocês. Vocês vão aprender no meio da adversidade quem é quem de verdade, quem é Deus de verdade. Aleluia. Então Deus agora permite que aconteça isso. Eles agora 3 anos e nada, não tem água. O povo está matando, as mulheres estão matando seus filhos para comerem. Estão comendo agora estrume de ave, porque não tem mais o que fazer. A ira do rei se acende. Ele fala, se eu pegar eles, eu vou matar ele. Ah, se alguém encontrar ele, vai fazer que eu vou matar esse profeta. Profeta que está guardado em Deus pode até perseguir, mas não acha. Aleluia. Pode perseguir, Glória a mas Deus. não vai encontrar. Por quê? Porque está escondido em Deus e não adianta. Acabe procurou Elias no meio daquele reino todo e não achava. E Elias estava escondido lá no Querite, num lugar de fácil acesso, e ninguém tinha achado Elias lá. Aleluia. Por quê? Porque ele, antes de ele estar lá, estava escondido em Deus primeiro. Quando chega 3 anos e meio, Deus fala para eles, Elias, se apresenta agora cá, porque eu vou me revelar para eles agora. Elias se aproveita agora e manda Obadias, quando vai falar, avisa Acabe, para ele subir o seu povo e os seus profetas lá no cume do Carmelo, porque nós vamos nos encontrar lá. E quando eles chegam diante do Carmelo, o Monte Carmelo é um lugar muito grande.
segundo a geografia, era um espaço de aproximadamente de 30 quilômetros de extensão. Era um lugar grande. O lugar mais alto daquele monte ficava aproximadamente 600 metros de altura. A região que ele se encontra com eles e com seus profetas, com Acabe diante os profetas de Baal, os profetas de Azera, era uma altura aproximadamente de 500 metros de altura. Todo o povo sobe, crianças, jovens, velhos, por quê? Porque eles queriam primeiro de uma resposta, e depois eles queriam saber o que ia acontecer. Diante de olhares humanos, irmãos, era quase impossível você olhar 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera e já 850, mais Acabe, mais aquele demônio, aquele capeta chamado Jezabel, que era a mulher dele, mais uma nação circundando aquele lugar, cercando, e todos contra Elias. Tem que ter muita coragem para fazer o que Elias fez. Tem que ter muita vida em Deus para fazer o que Elias fez. Porque um homem de coração dobre, um homem que tem um coração duvidoso, certamente ele não ia fazer o que Elias fez. Elias subiu. E ele agora pega e fala para cá, vamos fazer o seguinte. Eu vou desafiar você e seus profetas. E Acabe, qual é o desafio? Eu vou dar um tempo para vocês buscar o Deus de vocês. Vocês vão sacrificar eles. E vamos ver o Deus que responder com fogo. Esse é Deus. Eles olharam para o... É boa essa palavra. Porque Baal, o seu caráter, a especialidade de Baal diante dos olhos dele, esse é aquele que faz água, aquele que faz o fogo. Se é para mexer com fogo, vamos buscar Baal. E eles começam a sacrificar. Eles começam a dançar em volta daquele sacrifício, grita, chora, esperneia. Chega um tempo que o desespero começa a bater naqueles homens. Eles agora começam a se retalhar. Cadê Baal que não responde? E a Bíblia fala, a história diz que eles foram até quase 3 horas da tarde, na hora 9ª. Que era a hora, segundo dentro da mitologia, era a hora onde os deuses começavam a se movimentar. Mas Baal não se movimenta. Aleluia! Porque até os demônios aparecer na terra, eles precisam de autorização de Deus. E se Deus fala, não vai agir, eles não podem agir. Aleluia! Glória a Deus! Podem fazer o trabalho que for, pode agir. Mas se Deus fala, não desce, não desce. A palavra é dele. Quem dá ordem é ele. Quem manda é ele. Até os espíritos para fazer alguma coisa, para descer num terreno, para descer na vida de alguém, eles precisam de ordem de Deus. Aleluia. E se Deus fala, não tem nada, eu quero ver eles fazer alguma coisa. Eu imagino Deus falar, agora esse demônio vai ficar tudo preso agora nas regiões celestiais, ninguém mexe. E eles se retalham, eles gritam. Falta um pouco matar um outro e ninguém, não tem nem sinal, não tem resposta de Baal. Agora eles falam, agora é minha vez. Vocês tiveram a oportunidade de vocês e não teve resposta. Agora é minha vez. Elias, ele não usa o altar que é dado a Baal. Eu aprendi, querido, eu tenho aprendido isso todos os dias. Se queremos derrubar o altar de Baal, nós temos que levantar um altar maior do que o dele, em sacrifício ao nosso Deus. Meu Deus. Aleluia! Se o altar de Baal está aqui, para derrubar o altar dele, nós temos que levantar um altar maior em adoração ao nosso Senhor. Glória a Deus! Então Elias agora prepara o altar. E é tão interessante essa questão de sacrifício. Porque dentro da lei de Deus, naquela época, quem ia sacrificar, se o sacrifício fosse por uma pessoa, ele sacrificava uma ovelha. Mas o sacrifício ali não era por causa de uma pessoa, era por uma nação inteira. Então o sacrifício tinha que ser maior. Então Elias pega um bezerro e parte o bezerro. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Quanto maior o sacrifício, maior o milagre. Aleluia! Aleluia! Quanto mais Deus quer fazer, o maior sacrifício tem que crescer também. Glória a Deus! Tem gente Aleluia! que quer sacrificar pouco e receber muito, não dá. Se você quer muito, Deus se prepara para sacrificar muito também. Aleluia!
Então Elias agora ele reparte um bezerro. E aqui que eu acho interessante, é muito lindo dizer dentro dessa palavra. Elias subiu só. Mas quando ele chega lá e fala, busca água. Quem foi buscar água? Os profetas de Baal. Aleluia! E onde que era a água? Não tinha água para beber, não tinha água para consumir, mas o mar Mediterrâneo rodeava o Carmelo. Não podia beber, mas para sacrifício servia. Então ele falou, desce lá e pega água vocês. Desceram e primeiro voltaram com uma botija de água 500 metros subida. Colocaram e falou, desce lá de novo e pega de novo. De novo. Desceram e pegaram a segunda vez. E agora? Pega de novo. E desceram e pegaram a terceira vez. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando estamos em fidelidade diante do Senhor, e quando andamos debaixo da autoridade do Espírito, até os opressores, até os caluniadores, até aqueles que querem nos matar e nos ofender, esses têm que se tornar servo e fazer o que Deus manda. Aleluia! Glória a Deus. Deus vai usar aqueles que te perseguem para se tornar servo. É interessante isso aqui. Perseguiram, fizeram de tudo, não tem, agora vocês vão ter que me servir. Vai lá e pega água vocês, porque eu não vou não. O temor já havia tomado conta daqueles homens. E vendo a autoridade desse profeta, falou, tem que fazer. Então eles foram lá e pegaram água. Elias preparou o altar, jogou água. Pegou ali 12 pedras, significando uma tribo de cada de Israel. Preparou tudo, colocou o animal, já estava todo partido, colocou em cima. E Elias vai orar. Primeiro precisou da água, por quê? Porque a água ela purifica o pecado. Aleluia! A volta do regra dele falando, Senhor, aqui está o sacrifício pelo pecado do povo. Perdoa o pecado de Israel diante dos teus olhos. Só que agora não bastasse a água. Elias agora ele vai orar e fala, Senhor, me responde com fogo. Por que o fogo? Porque a água lava, mas o fogo purifica. Aleluia! Precisamos de duas coisas na nossa vida. Primeiro, a água para nos lavar, mas o fogo do Espírito para nos purificar. Glória a Deus! Então eles agora ela fala, Senhor, responde. Foi primeiro para saber que eu sou teu servo. E foi mediante a tua palavra eu fiz todas as coisas. E outra, Senhor, para saber que só tu és Deus e mais ninguém. A Bíblia fala que desceu fogo do céu. Consumiu tudo e não sobrou nada. Não sobrou água, não sobrou sacrifício, não sobrou pedra. Foi tudo lambido pelo fogo. Por quê? Aleluia! Deus revelando o seu poder. Amém. Deus revelando quem ele era. E Deus mostrando que diante dele não tem Baal. Não tem demônio nenhum que pode subsistir o seu poder. Não tem demônio, não tem potestade nenhuma que Glória pode a Deus. ficar de pé diante da sua palavra, diante da sua autoridade. Ele é Deus na sua totalidade. Ele é Senhor para todos. Glória a Deus. Ele Aleluia. age, ele opera. Glória E a quando Deus. ele opera, ninguém pode impedir o seu agir. Oh, Glória a Deus. aleluia! Aleluia. Aleluia! Glória a Para Deus. céu, Ai. decante, E a aleluia. sede andará! Glória a Deus. Enai, Jacob, Núria, saio. Eu estava sentado aqui, irmãos, Aleluia! e vendo o andamento do culto e tudo se encaixando, as palavras, as orações, as oportunidades, as canções que foram entoadas aqui, e vendo tudo se encaixando, até falando a respeito de água, de fogo, tudo mediante essa palavra, a história de Elias. O Senhor falou algo no meu coração. Esse culto de hoje, aqui nessa noite, é culto de sentença. Aleluia. Eu creio. Deus está assinando sentença nesse lugar hoje. Aleluia. Baal vai ter que cair. Os demônios vão ter que cair. E diante de toda a adversidade, no momento de maior adversidade, de luta, todos hão de saber e todos hão de reconhecer, então e terão que dizer que só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus e mais não há ninguém igual a Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Quando Elias respondeu, Deus responde Elias com fogo. Deus trouxe sentença diante daquela situação. E vendo os profetas de Baal, que Deus respondeu todos se prostraram, só o Senhor é Deus, agora não dá mais. Era para ter reconhecido antes, agora não dá. Aleluia. E Deus dá ordem, mate todos os adoradores de Baal. Pegue os seus profetas mentirosos. Pegue os seus profetas enganadores. Mate todos eles. Por quê, Rodrigo? Primeiro, que a lei era outra. E segundo, os enganadores não permanecerão diante do Senhor. Aleluia. Aqueles que mentem, aqueles que professam, aqueles que usam palavras proféticas, dizendo ser de Deus e não são, não vai ficar de pé, irmãos. Não pode ficar de pé. Então Deus dá. E depois de tudo isso acontecer, Deus sara aquele povo. O povo se volta para Deus de novo. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que chega um momento que nós entramos num caos na nossa vida. O ser humano chega em determinado momento que ele chega, ele pode dizer que está no fundo do poço. Por quê? Para quê? Para que Deus possa se revelar. Revelar quem Ele é. Revelar o seu poder. Revelar a sua graça. Revelar o seu amor. Revelar a sua misericórdia. Revelar os seus propósitos. Revelar o seu querer. Revelar a sua vontade. E mostrar para mim e para você que não importa a situação, não importa a circunstância. A vontade dele é perfeita. O querer dele é agradável. Viver para Ele, viver mediante a sua vontade é o melhor para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus permitiu que eles chegassem nessa situação, para que eles pudessem ver quem era Deus. Mas, Rodrigo, eles estavam tão acostumados com Deus estavam. Eles viram tantos milagres, viram. Mas por que então que eles tinham que ver? Não, porque eles se esqueceram de quem era Deus. Assim como muitas das vezes há momentos que nós esquecemos, cantamos, adoramos, pregando, mas chega um momento na nossa vida que parece que esquecemos quem Ele é. Verdade. Então é preciso Ele se revelar de novo. Aleluia. É preciso Ele fazer de novo algumas coisas para mostrar: eu não me esqueci de você, eu ainda não deixei de ser Deus, eu ainda não perdi o controle da situação, eu ainda não deixei de fazer e nem de cuidar da sua casa e nem da sua vida. Então Deus permite que essas coisas aconteçam. Glória a Deus. Para quê? Para Ele se revelar a mim e a você. Bendito seja o teu nome, Jesus. Mas sabe o que é interessante? Para Deus começar uma obra, tem que ter alguém. Aleluia. Tem que ter alguém. E será que estamos dispostos a viver isso? Será que estamos dispostos a pôr a nossa vida em risco por causa do nome do Senhor? Aleluia. Elias colocou o nome dele. Elias colocou a sua vida em risco por causa do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia fala, Glória. Paulo ele diz a respeito disso, que quem não tem amor é só para ver, pelo amor ao Senhor, Deus honra. Deus honra. Então, queridos, vocês que estão aqui, as pessoas dessa família, desta casa, Deus. Aleluia. não fique com medo das adversidades. Não fique com medo que se Baal se levantou, ele vai se levantar. Mas ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus desse lugar. Aleluia. Assim como eles reconheceram que só o Senhor é Deus em Israel, eles hão de reconhecer que Deus é Deus deste lugar aqui também. Eu creio. Glória a Deus. Há um propósito para tudo na Eu terra. creio, Jesus. E se Deus colocou essa congregação aqui, é porque Ele tem um propósito nesse Eu lugar. creio, Jesus. Aleluia. E eu tenho a palavra de Deus para vocês, ainda que essa congregação termine hoje, já tem uma sentença de vitória para vocês Eu nesse creio, lugar. Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. O culto pode até ser que o evangelismo pode sair daqui, mas a mão do Senhor vai estar sempre neste lugar.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Assim como a mão dele esteve diante do seu povo, a mão do Senhor está nesse lugar. E eu tenho certeza de uma coisa. Assim como todos viram que Deus é Deus, e todos reconheceram que Ele é o Senhor, eu não sei com quem você tem compartilhado a sua vida, os teus sofrimentos. Eu não sei para quem você tem aberto o seu coração e mostrado as suas fraquezas. Mas eu tenho certeza de uma coisa e profetizo isso na vida de cada um aqui. Todos que estão ao nosso redor, todos aqueles que nos cercam e olham para os nossos momentos de luta e perguntam: cadê o seu Deus? Onde está o teu Senhor? Todos eles irão ter que ver, então irão ter que reconhecer que Deus é Deus na nossa vida, que Ele é Deus na nossa casa, Ele é Deus da nossa família e que Ele é o nosso Senhor de todas as coisas. E nossa vida, a nossa necessidade, tudo aquilo que precisamos está na mão dEle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O mesmo profeta que profetizou que não haveria chuva, foi o mesmo profeta que disse: prepara porque vai haver uma grande abundância de chuva por aí. Se prepara porque vai chover e vai chover muito. Era a resposta da oração de Elias. Aleluia. Se prepara porque vai chover. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter chuva por esses dias nesse lugar. Vai chover algumas áreas Aleluia. na sua vida. Eu não sei a terra onde que está seca na sua vida. Eu não sei aonde você precisa que chova. Mas eu estou dizendo diante da palavra do Senhor: se prepara porque haverá uma abundante chuva na sua vida por esses dias. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. E onde não estava dando nada vai começar agora a produzir. A terra que estava seca vai começar a brotar. Vai dar semente, vai dar fruto. E é no meio da sequidão, no meio do período da escassez, Aleluia. Deus vai trazer abundância novamente. Glória a Deus, Aleluia. 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 Deus faz. Glória a Ele Deus. pode fazer. Ele não age com as circunstâncias humanas, ele age na sua vontade e do seu querer. A medida dele não é a minha e não é a sua. Verdade. Ele pode todas as coisas. É verdade. Então creia, meu amado. Glória a Deus. Creia que o Senhor ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia. Creia, porque todos os adoradores de Baal irão reconhecer que é Deus na sua vida. Todos terão que se curvar diante do seu Deus através dos milagres que irão acontecer na sua vida. Aleluia. E todos Glória a irão Deus. dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha. Obrigado.